Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam pra gente que, obediente a Deus, Abraão não lhe recusa o próprio filho. A fim de nos justificar, Deus também não poupou o seu filho amado, a quem ele nos pede que escutemos. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, depois o versículo 9 a 13 e depois o versículo 15 a 18. Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2, depois o versículo 9 a 13, depois o versículo 15 a 18. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um cordeiro um carneiro atrás dele, travado pelas duas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, né, que Deus ele queria colocar Abraão à prova. E aí pegou e disse assim, olha, Abraão, eu quero que você me ofereça o seu filho em holocausto. E aí, Abraão pegou o seu filho Isaque, né, e levou até ali o local onde ele seria sacrificado. Amarrou um menino, né? E aí, quando ele estava prestes a sacrificar Isaque, veio o anjo do Senhor e disse, Abraão, Abraão, não precisa fazer isso, né? Você já me provou que é temente, que você já me provou que é temente a Deus, né? Você me obedece, né? Aqui. Não estendas a mão contra o teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. E aí, quando Abraão ergueu os olhos, né? Ele viu um carneiro preso, né, pelo espinheiro com chifres, e aí foi buscá-lo, e aí ele ofereceu o carneiro em holocausto no lugar do seu filho, né? Então, Deus ele só queria colocar Abraão à prova, né? E aí, né, quando ele viu que Abraão realmente iria sacrificar o seu filho, né, o anjo, né, Deus através de um anjo, o impediu de fazer isso, né? Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, né, sermos obedientes a Deus, né? Que nós possamos sempre ser fiéis a Ele, né? E aí, por conta desse gesto de Abraão, né? Que era realmente Deus só queria colocá-lo à prova, né? Ele não queria, né? Ele não quer, né, a morte dos seus filhos e filhas, ele quer a vida, né? Então, por conta desse gesto de Abraão, né? Deus falou assim, né? Eu juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste desse modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa a tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Então, que nós realmente possamos, né, refletir, né, essa primeira leitura, tá certo? E agora, falando da segunda, a segunda leitura hoje está em Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34.
Romanos capítulo 8, versículo 31 a 34. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, essa segunda leitura, ela mostra pra gente, né, que Deus, ele deu o seu único filho para a salvação da humanidade, né? Jesus oferece a sua vida pela humanidade, né? Ninguém poderá nos separar desse seu amor por nós, né? Então que nós possamos cada vez, né, acolher o amor de Deus, acolher o amor de Cristo na nossa vida, né? Ele deu a sua vida por nós, né? Morreu para salvar a humanidade e ressuscitou ao terceiro dia. Uma grande prova de amor, né, que Jesus fez por nós, uma grande prova de amor que Deus fez por nós, dando o seu único filho, né, para a salvação da humanidade. Jesus Cristo, né, que ressuscitou ao terceiro dia. Então que nós possamos sempre acolhê-lo cada vez mais no nosso coração, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 10. Marcos, capítulo 9, versículo 2 a 10. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E os seus vestidos tornaram-se resplandecentes, em extremo brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabiam o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E tendo olhado em roda, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhes que a ninguém contassem o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros o que seria aquilo, ressuscitar dos mortos. Então, nessa leitura do Evangelho, né, nesse segundo domingo da Quaresma, né, nos é apresentado hoje no Evangelho o relato da transfiguração, né, com alguns apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, né. Jesus, ele sobe a montanha, né, ele vai até a montanha, né, onde é revelada a sua glória, né? E a transfiguração é como uma antecipação da sua ressurreição, né? É sinal da vitória do projeto de Cristo, do projeto salvífico de Deus. Então, aqui, né, a leitura do Evangelho fala, né, que apareceram Moisés e Elias, né? E eles estavam conversando com Jesus. Moisés e Elias aqui representam a lei e os profetas, né? Então, logo depois disso, né, vem uma nuvem, né, luminosa, né, e disse: Esse é o meu filho amado, escutai-o. Né? Então, para que a gente possa realmente, né, compreender, né, que a gente possa realmente, né, acolher a Cristo no nosso coração, nós devemos ouvi-lo, nós devemos escutar, né, o que Jesus fala e confessá-lo por filho amado, querido de Deus. Nós devemos dar testemunho de Cristo, né, dar testemunho às pessoas, né, que Cristo é o Filho amado de Deus, né, e que nós realmente possamos sempre escutar
o que ele fala, né? Então que nós realmente possamos, né, atender esse pedido de Deus, né, dar testemunho do seu Filho, dar testemunho de Cristo, ele que é o Filho amado, e que nós realmente possamos sempre abrir o nosso coração para escutá-lo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.